Olha, Rindo, rindo da é gente. vigia na terra, varão do roupão e do Vigia na terra, azeite. varão do azeite do Aqui não roupão. tem tempo ruim, não, minha irmã. Aqui não tem tempo ruim, não. Sabe o que é isso? Isso é capiroto. Isso aqui, minha querida, o nome disso é resistência. Pode deixar caindo 5 horas, 24 horas. Eu fico só tentando solicitação aqui, ó. Praticamente uma monja Coen, esperando minha vez. Tô Diversas, tranquila, mas tô não tranquila. dispersas. Eu tô tranquilaça, eu tô tranquila, tô de boa aqui, eu tô suave. Suave na nave. Mônica Tereza Benício, arquiteta urbanista, mestre em arquitetura. É isso mesmo ou estou errada? Favelada. Menina, o favelado tá certo. O mestre em arquitetura entreguei a dissertação hoje Mas, para o mas você é a departamento. nossa mestra, a nossa Uma amiga do coisa coração. maluca, uma coisa louca. Entreguei hoje a dissertação. Se a PUC aceitar, serei Maravilhosa. mestre em breve. Tem o diploma, né? O resto já foi. É isso aí. Defensora dos direitos humanos, ativista LGBTI+, companheira, ex-companheira, eu não sei como. Porque eu falo companheira, mas como é que eu Eu falo, também Mônica? falo, todo dia eu me aborreço, todo dia eu faço oração reclamando, todo dia eu reclamo pra caramba. Então, companheira é isso, né? Companheira de vida, companheira de Companheira, luta, companheira de tudo. De companheira de cabelo companheira. branco? Pode É ser? isso. Ou Não é pode ser, ex? não é. É. Então, Tem ex, não. beleza, é assim que eu É, vou falar. até onde eu sei, ela não terminou comigo. Até onde eu sei. Pode ser que tenha gente que Claro, saiba mais do que eu, mas até é onde eu tu sei, ela que não está terminou comigo. dizendo. É você que está dizendo, Mônica Tereza Benício. Mas fala para mim, Mônica, a gente está num contexto de pandemia mundial, coronavírus, a gente vivendo esse drama no mundo, no Brasil, a gente vivendo aí números alarmantes, atingimos aí mais de 10 mil mortos por Covid-19. Não que a gente já não tenha tragédias, bastante de tragédia, a gente entende bem, né? Num país Porra. que mata, né, mais de 70 mil jovens por ano, que mata defensor de direitos humanos, que mata vereadora no exercício pleno do seu mandato, que, enfim, né, que mata mulheres. De tragédia a gente entende, mas essa pandemia pegou a gente de surpresa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está para você esse período, como é que você está encarando isso, como é que está sendo essa vivência no isolamento social, como é que você está encarando, como é que está a militância, como é que você como é que está o rearranjo da militância, do ativismo, como é que você está encarando esse período de pandemia? Olha, Xará, eu ia começar meu discurso falando, primeiramente, fora Temer, que saudade de começar discurso Que falando isso. saudade, gente, que Que saudade. saudade. Olha, quando ele disse vocês vão sentir saudade de mim, a gente devia ter previsto que não dá para desafiar um vampiro com mais de 3 mil anos dentro de um contexto como esse. É, agora, falando sério, primeiramente, muito obrigada pelo convite da gente estar participando, construindo isso. Você me ouve bem e me vê Muito bem? bem, muito Tá. bem. É porque você lembra aquela época que a gente colocava bombril na antena da TV para conectar? Se eu tivesse uma câmera mostrando como eu estou te vendo nesse momento, seria mais ou menos isso. O telefone está todo grudado de fita crepe na tela do computador, a gambiarra de luz aqui, impressionante para ter alguma visibilidade. Ó, Por isso que eu estou peraí, peraí. perguntando. E coloquei o fone, por isso deu tanto trabalho para conectar. Aqui é profissional, Mônica, desculpa, olha aqui, ó. Aqui é profissional, ó. É profissional. Isso é a coisa da Elaine. Isso é a Elaine que arrumou isso para você. Isso aqui é Elaine que coisa da arrumou minha isso. amiga que vendeu os móveis dela. Tá E eu valendo comprei a também. luminária. Eu comprei a Tá luminária. valendo também. Bom, meu amor, obrigada Tua pelo mãe tá rindo convite. da gente, tá? Tua mãe tá rindo da gente. Só Não, para você saber. a minha mãe tá sempre rindo da gente, né? Isso é um dado da vida. Ela tá Então sempre rindo da responde aí gente. para ela saber que isso é uma live séria, Mônica. Mãe, isso é uma live séria, por favor, faça perguntas pertinentes. Não fique aí rindo gratuitamente, me descredibilizando. Por favor, mãe, me ajuda. Eu sou uma parlamentar eleita, uma figura pública, uma pessoa que responde. Seriamente, com compromisso, com compromisso.
Eu estava aqui sentada tranquila, começou a dar pau, né? Ah, porque tá em plenário. Eu falei, eu tô de boa, eu tô aqui sentada na mesma posição que eu tô desde 8 horas da manhã, eu tô no mesmo lugar. Falei, na hora que ela puder, ela me chama aqui que eu entro, que eu conecto, não tem Eu estava na problema. CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas No vamos lá. farmar que é obrigação, no farmar que é obrigação. Pô, dá nem pra faltar. Ai de você que falte, eu vou dentro da LERJ te catar. Dá nem pra faltar, gente. Gente, olha, Como é que você tá em casa? brincadeiras à parte, que a gente fica nesse campo da intimidade e desvirtua um pouquinho o início de pauta. Agora, falando sério, deputada Mônica Francisco, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à galera que está participando, por estar sempre somando, por estar sempre construindo, por estar sempre cobrando dela, porque isso é importante também, afinal votamos. Isso é a construção coletiva que a gente acredita, isso é a política que a gente acredita, é a política que investe o seu emocional, o seu intelectual e que depois cobra de seus parlamentares a construção que foi ali debitada, a responsabilidade, a energia, enfim. Então, Mônica Francisco, minha xará querida, muito obrigada pelo convite. Gostaria da gente estar tendo esse papo com assuntos mais leves, que a gente conseguisse estar construindo de outra forma, mas infelizmente a conjuntura é mais dramática do que nunca. Ninguém esperou que o roteirista fosse ser tão criativo em 2008.3, né, a missão, e aí fica aí esse momento onde junta fascismo e pandemia numa mesma temporada, ninguém acreditou que isso fosse possível, ninguém conseguiu prever uma conjuntura tão dramática como essa. Os tempos exigem mais do que já exigiam antes, que era responsabilidade, que era compromisso com a política, compromisso social. Hoje existem mais do que nunca de nós, né? Esquerda, que sempre tivemos uma leitura mais socialista, com mais solidariedade a respeito do campo político. Hoje a solidariedade é palavra de ordem para salvar vidas, num tempos onde o presidente da República é absolutamente irresponsável com a população e prega o oposto do que a gente sempre lutou. Então, eu agradeço o convite, a gente precisa mais mulheres faveladas, né, que compreendem muito esse território que hoje é o mais vulnerável, como a favela e a periferia. É importante a gente estar aqui fazendo essa soma, fazendo essa construção. Difícil ser militante nesse momento, mas quando foi fácil, né, Mônica? Eu estou há 2 anos aí, voando de um lado para o outro. A gente tem um momento muito delicado. Na próxima quinta-feira vão completar 26 meses da execução de Marielle Anderson, sem que o Estado tenha respondido quem foi o mandante desse assassinato, quais foram as motivações desse crime. E fazer militância nessa pauta, especificamente Justiça por Marielle Anderson, entre outras as pautas de direitos humanos que estão intimamente ligadas a isso, de forma muito, muito natural, de forma muito fluida. É muito difícil porque nos últimos 2 anos eu voei de um lado para o outro do mundo, trazendo essa pauta, buscando justiça, buscando soma nessa luta, que é uma luta por direitos humanos e que, portanto, fala de tantas outras lutas atreladamente sobre isso, de uma forma muito íntima e muito particular, a pauta específica das mulheres e da população LGBT, que foi o que eu fiquei levando de um lado para o outro, a partir da imagem da Marielle também. E ter hoje esse deslocamento, né, sendo impossibilitado por uma razão de compromisso social, é um momento muito delicado, porque me trouxe particularmente para um lugar do luto, que eu fiz questão de não viver nos últimos 2 anos, que eu fugi deliberadamente nos 2 anos, e aí eu hoje me coloco numa situação que é absolutamente nova, para além do enclausulamento, do isolamento social, do momento de quarentena, tá experimentando o momento do luto que talvez fosse razoável na cabeça das pessoas que eu tivesse feito nas primeiras semanas pós a execução da Marielle, eu só experimento agora, quando tenho que parar, né? E tenho que parar por um compromisso, que é o compromisso da luta política, que é o compromisso da luta de uma construção mais justa e mais igualitária, que é o que eu tenho feito há tanto tempo. Aí, então, tem sido um momento novo, difícil. Eu acho que o compromisso social, nesse momento, ele é muito renovado. Eu tenho dito, nesses últimos 2 anos, que a gente tem tido dificuldades de perceber o quanto adoecemos no nosso conceito de humanidade,
Mas só agora eu acho que eu me dou conta das minhas próprias palavras nesses últimos 2 anos, o quanto adoecemos no nosso conceito de humanidade e o quanto agora temos que fazer o enfrentamento disso, entender que o capitalismo é um sistema absolutamente em colapso e que a solidariedade é a única forma de salvar o que nos resta de humanidade. E ainda assim, tem aproximadamente 30% dos brasileiros que não se deram conta disso, que não perceberam isso e que estão fazendo um movimento antidemocrático que coloca a vida de muitos e muitas brasileiras em risco nesse momento, o que é muito lamentável, né? Ver o quanto a gente está adoecido do nosso conceito de humanidade ser concretizado nesse momento. Mas estamos aqui, minha amiga. Vamos falar de esperança em algum momento? Não, Você me ajuda? É importante a gente fazer essa análise, é uma análise real, porque a gente não pode, né, evocando, como você falou muito de palavras, né? Das palavras que você vem elaborando ao longo desses 2 anos, que vão se materializando, mas que também se materializaram em ações concretas, nesse seu deslocamento por diversos países. E aí eu evoco aí as palavras simbólicas, né, do Carlos Marighella, que diz que a luta que a gente perde é aquela que se abandona. E você não abandonou a luta, que não é uma luta, que começa com uma luta individual, mas também é uma luta coletiva e que tem que seguir, né? Tem que seguir para além da vivência do luto. Isso é fato, é uma realidade concreta que não dá para se fugir, é fato. E você diz 2 palavras muito importantes. A gente está, né, em meio a um contexto fascista e da pandemia. Mas, Mônica, você me falou sobre essa sua luta e esse período de pandemia e de fascismo. E eu evoco aqui a Mônica, que é cria da favela, né? E que traz também essa luta e essa construção a partir dela para pensar a favela e a cidade, né? Essa eterna dicotomia, a favela e cidade, eles e nós. Discussão eterna. Nós e eles, né? Essas oposições ou não. Como é que é pensar nesse período de pandemia, por exemplo, em que a favela se organiza, em que a favela avança na construção de respostas para tentar sobreviver, mais uma vez, né? Para além da autoconstrução, da auto-organização, da sobrevivência coletiva, da construção de alternativas. Como é que, para arquiteto urbanista favelada, que faz desse meio também o seu objeto de pesquisa, de intervenção, de observação do mundo, como é que está o seu olhar em plena pandemia em relação a esse espaço da cidade? Vou te responder isso, Mônica. Mas sem antes dizer que o seu xará veio aqui. Eu não vou descolar para mostrar a cara dele, porque o telefone está absolutamente colado com fita crepe nesse momento. A cara dele aí. Mas ele está aqui com uma cara, só que tem um detalhe. Ele conseguiu, numa fração de 1 minuto, trazer todos os brinquedos da casa. Então ele trouxe um pato fedido. Oi, Francisco. Um negócio que apita. Um osso babado. Sem sacanagem. Isso tudo no momento que você começou a falar. Um negócio que incomoda o vizinho de baixo, porque pesa pra caralho. E esse negócio de borracha babado. Ele foi trazendo tudo isso à medida que ele ia ouvindo a sua voz, ele resolveu trazer todos os brinquedos da casa. Não, eu não vou nem... Pra eu mostrar a cara dele, eu teria que descolar o telefone, eu não vou fazer isso, que a gente não volta nessa live nunca mais. A pessoa então, que não é o Francisco, né? O mal da minha vida é Francisco, né, Mônica? Vamos combinar um negócio aqui? Sem comentários, sem entrar em detalhes. Sem comentários, sem entrar em detalhes? É Francisco, é isso na minha vida. Eu queria te dizer, primeiro fazendo uma observação agora, então, sinceramente, a respeito da sua frase. Por incrível que pareça, eu tenho aqui. Não, isso provavelmente deve ter sido Luiz Reis que entrou e comentou fandangos, chamando ele de fandangos. Eu não vou nem abaixar os comentários para entender que foi isso que aconteceu. Você começa citando uma frase do Carlos Marighella, e a primeira vez que eu saí de casa, pós a execução da Marielle, para fazer uma agenda, foi justamente porque eu aceitei ir à escola de Florestan Fernandes, a escola do MST, e logo quando eu entrei, a primeira coisa que eu li foi um painel que é de mosaico
Marighella, e o Chico resolveu pegar tudo de novo agora, que dizia: não tive tempo para ter medo. E aí, muito casualmente, mas vou aproveitar para fazer a propaganda, eu estou na mesa com Carlos Marighella, de Mário Magalhães, Nada e por acaso. 2018, de Mário Magalhães também. Livros esses que hoje eu considero como leitura quase que de referência. Acho que Mário Magalhães, em 2018, eu comentei isso numa live que fiz hoje mais cedo, é um livro que ele fala sobre a história do Brasil, num momento que ainda não terminou, e fala muito antes da gente começar a compreender o momento que começaria, startaria ali em 2016, e aí engrena em 2018, e a gente chega agora em 2020, sem que 2018 tenha sido compreendido, porque ainda não terminou. Aí eu chamo de 2018, parte 3, a missão. Sim. E acho que são livros muito interessantes, então eu estava sentadinha aqui lendo. Acho que uma biografia de 2018 do Mário Magalhães é um livro que hoje é um livro de consulta para a gente entender o que está acontecendo na conjuntura política do Brasil. E o painel do Mário Magalhães em Florestan diz: não tive tempo para ter medo. Eu fiquei profundamente impactada quando eu entrei em Florestan Fernandes, acho que era abril, talvez. Era um feriado que todo mundo me assistia, acolhia a viúva na sua dor profunda, e aí chegou um feriado longo e ninguém sabia o que fazer comigo. Porque todo mundo já tinha suas viagens marcadas, tinha suas agendas, e agora, como é que deixa ela sozinha? E aí tinha agenda, o convite. Eu fui com a nossa querida companheira Amanda Mendonça, que me acompanhou até a Florestan. Tivemos a escola lá, eles estavam terminando um curso de formação política da América Latina, e a turma teria homenageado de Marielle Franco aquele semestre. E aí eu fui lá receber e me dei de cara com esse painel do Marighella. E Marighella, coincidentemente ou não, o nosso querido amigo Leon Diniz chamava a Marielle, na época do pré-vestibular comunitário, lá na Maré, ainda no Centro de Ações e Estudos da Maré, no SEASME, chamava a Marielle de Marighella. A Marielle era conhecida como Marighella, com um apelido, assim, uma brincadeira e tal. E esse foi o primeiro painel que eu encontrei, e a frase do Marighella era: não tive tempo para ter medo. E acho que essa frase, ao longo desses 2 anos, desses 789 dias, foram tomando outra forma. E ser militante hoje, né, em tempos onde... Imagina, né, Mônica, para gente, militante de direitos humanos, da esquerda, ocupar a rua sempre foi um movimento da nossa manifestação, com a nossa potência, a nossa latência de vida, sempre foi o que nos moveu, né, enquanto articulação política. E hoje, não ocupar as ruas é um ato de responsabilidade. E aqueles que ocupam as ruas em atos são os irresponsáveis com a vida. Exatamente. E aí é muito, eu acho que simbólico e sensível, né? A gente vê o quanto que a gente está tendo que se reinventar nesse momento, inclusive enquanto análise política, quando aqueles que chamam ato públicos hoje e ocupam as ruas são os responsáveis com a vida. E a gente ficar em casa, através das redes sociais, fazendo mobilizações, é um ato de responsabilidade com tudo que acreditamos e defendemos enquanto projeto de sociedade mais justa e mais igualitária. Aí eu já não sei mais se a lógica se inverteu ou se a gente, nesse momento, tem que inverter o olhar para se reinventar enquanto figuras atuantes nessa sociedade, porque a nossa responsabilidade nesse momento está mais do que dada, embora esse desgoverno que tenhamos, ficar dentro de casa. Esse é o nosso compromisso com a vida, esse é o nosso compromisso com a política que a gente acredita. Então, ser militante nesse momento, principalmente na que voou nos últimos 26 meses de um lado para o outro no mundo da busca de justiça, ficar em casa me faz contato com uma Mônica que eu fiz questão de apagar, uma Mônica que eu fiz questão de isolar, para não ter contato com essa realidade do luto, para não ter contato com a Marielle, que era minha, que está longe de ser a figura pública, está longe de ser a vereadora. E hoje eu tenho que sentar, eu tenho que lidar com o silêncio da casa, eu tenho que olhar para o banco de meditação para saber se eu vou sentar nele ou não, eu tenho que saber se eu vou voltar a cozinhar ou não,
é uma série de fatores que é uma realidade muito, muito específica, que não é só da pandemia, mas para Mas Mônica isso Benício te isso traz faz, uma particularidade do luto. Mônica, mas isso te faz também olhar mais para o seu lugar, né? Porque esses deslocamentos todos, claro que você não perdeu a referência do seu lugar, mas, por exemplo, né, te faz olhar um pouco mais para os efeitos, por exemplo, dessa irresponsabilidade que você pontua, né? Dessa inversão de que eles estão na rua e nós em casa, num ato de responsabilidade extrema, porque nós defendemos a vida, nós defendemos a democracia, nós defendemos a Constituição, nós defendemos as premissas que o Sistema Único de Saúde, que é a Organização Mundial de Saúde, nos orienta, né? E a gente entende o papel central do nosso ativismo, você individualmente em levar essa bandeira de não deixar calar a voz que grita, que não é só a sua, mas que é de milhares e milhares mesmo de pessoas no mundo inteiro. Justiça por Marielle Anderson, que justiça por Marielle Anderson não se encerra só na figura da Marielle e do Anderson, mas quando a gente Claro. grita justiça por Marielle Anderson, a gente está falando justiça por Marielle Anderson, justiça por Evaldo, justiça por Amarildo. A gente está Perfeito. trazendo uma série de nomes ali nessas duas figuras, e que tem uma figura central que é a Marielle, não porque ela seja mais importante, mas porque ela era uma parlamentar eleita, uma figura pública que condensava nela uma série de identidades. Mas apesar disso tudo, porque tem dor, tem tudo aí nessa situação que você coloca, tem também olhar para o seu lugar, né? Para esse lugar da favela, que está se organizando, o lugar da Marielle Marighella, da Mônica Benício, de tantas outras como nós, né? Que de lá viemos e que mantemos essa identidade de mulheres faveladas, e só por isso a gente consegue avançar em muitas frentes, porque eu digo, a alma favelada me faz ter muitas coragens. Essa essência que não dá para dissociar da gente. E olhar para esse momento, Mônica, com esse teu olhar, né, de quem se deslocou nesses 26 meses, com esta bandeira específica, mas que não é tão específica assim, é nossa, é em defesa da vida incondicional, que, né, tem que se reorganizar enquanto militante para estar em casa, entendendo que você, como figura pública, tem um recado a dar num povo que está tão confuso, que não sabe se fica em casa, se sai, né, com a figura central da República, né, eu vou mudar, querendo fazer churrasco. Ui, quando a gente tem 10 mil mortes, e a gente vê esse espaço, esse território, esse lugar se organizando com essa essência de autoproteção, de sobrevivência, nesse período em que aumenta o fascismo, em que aumenta a violência institucional, em que a política pública não responde. A política pública não responde quem matou Marielle, né? A política pública não responde às pessoas que têm fome, que precisam do auxílio emergencial, precisam de material de limpeza, as mulheres que são vítimas de feminicídio, que aumentou absurdamente nesse período de Covid-19, de isolamento. Como é que você está olhando com esse tempo a mais que se estendeu, né, em que a gente também está fazendo milhares de outras coisas, mas esse tempo que se estendeu, como é que você está olhando para esse lugar, que é o teu objeto de pesquisa, mas também é o teu lugar de existência, foi o lugar que te constituiu, que te jogou para o mundo? Sabe, Mônica, você começa a sua fala falando assim, a gente, né, a política favelada, essa conjuntura, não sei o quê, esse momento, esse lugar que nos faz ter coragem e tal. Eu acho que a favela me ensinou uma coisa, e aí ensinou, acho que quase no instinto de sobrevivência muito cedo, que não foi a ter coragem. Foi, inclusive, um mote da sua campanha, em 2018. Foi de que nos tiraram tanto, que nos tiraram o medo. Eu acho que o que a favela me ensinou foi a não ter medo. E aí, não ter medo não é no sentido da bravura, do tipo, olha, que destemida, numa coisa quase poética, não. Foi no sentido de sobrevivência, de autossobrevivência.
né? Foi no sentido onde você está andando de bicicleta com 7 anos e tem que se jogar no chão porque começa um tiroteio, tem que rastejar para baixo de um carro, de um caminhão durante um tiroteio com 10, 12 anos de idade, tem que no meio da madrugada se jogar da sua cama e rastejar para o chão, onde tem mais paredes na sua casa, por um instinto de sobrevivência, porque é onde a bala chegaria com menos força e coisas assim. Isso, gente, a favela me ensina como sobrevivência na minha primeira infância, na minha juventude, ou de alguma coisa parecida com isso, né? Depois a gente vai olhando e questionando as camadas, né? Seja nas camadas, e aí as camadas vão sendo colocadas a partir do que a gente tem contato. Espera aí que você travou para mim. Você consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo super bem, Mônica. Continua. Escreve aí para ela, gente, para ela continuar. Continua, Mônica. Continua, Mônica. Escreve aí, galera, para ela continuar. Continua, Mônica, que a gente está te ouvindo bem. Te ouvindo e te vendo. Você me ouve? Sim, continua. Pode continuar, Mônica. Continua, Mônica. Tá ok, pode continuar. Galera, vocês estão ouvindo isso ao mesmo tempo? Porque o pessoal comenta, pode falar a Mônica, eu não sei se é com você ou comigo. Não, tá acontecendo a mesma coisa. Gente, Acho que tá travada para mim. Mônica, está me ouvindo? Mônica falou que pode continuar. Bota Mônica Francisco. Aí. Continua. Vou mudar a internet para ver se melhora. Continua. Continua, tá tudo bem. Pode continuar, Mônica. A gente está te vendo e ouvindo bem. Não, tá bom. É porque você estava travada para mim, eu mudei a conexão da internet aqui para ver. Você pode continuar, tá? Que a gente estava te ouvindo e vendo bem. Gente, só fazer uma sinalização. 2 coisas. Tá todo mundo falando, Mônica, eu te amo, minha crush. Eu só sei... É comigo! É Mônica! É comigo! É comigo! Cara, lá vem você querer fazer... É comigo! É claro que é comigo! A live é sua. Se fosse com você, eles iam deixar no seu feed esses depoimentos. É comigo! Francisco. A Mônica Francisco pode ser qualquer uma das duas. Bota, por favor, bota assim, ó. Mônica maravilhosa. MB. E Mônica um pouquinho. Mas vai, Mônica, continua aí. Eu só não vou discutir porque é com você, senão eu ia falar assim, epa, parou. Vai, Monicão, fala pra gente. Então, falando de como a gente se constrói, né, sobre esse instinto de sobrevivência na favela. Eu sou de 1986 e morei na Maré a minha vida inteira. Mônica, você vai entregar sua idade agora, uma hora dessa. Tu quer entregar a tua idade? Plena live. Claro que melhor não. Deixa eu seguir com o meu baile aqui. Deixa eu seguir pagando de novinha, que tá tudo certo, tá suave, vambora. Vai, bebê, vai. Então, a minha mãe mora na Maré, meu irmão, meus sobrinhos e tal. Lá tá, hoje eu não voltei de Brasília, não moro mais na Maré. E todo o vínculo de família, afeto, amigos. Então, essa relação, ela é uma relação muito íntima, né? Assim, ontem foi domingo, Dia das Mães, e era para eu estar fazendo churrasco na laje, tomando banho de mangueira, brincando com os meus sobrinhos, e tive que fazer uma chamada de vídeo para minha mãe. Então, assim, são as relações que vão se ressignificando, né? E é óbvio que isso teve, na maior parte da sociedade, comprometida com esse momento, não só com as pessoas de favela e periferia, mas como é que a gente reinventa esses vínculos, né? Porque tem amigos meus que eu não consigo falar, por exemplo, porque não tem sinal de internet,
onde mora, como funciona com a galera ali da divisa da Baixa. Ontem tentei falar muito com uma tia minha, e ela mora exatamente ali na Evanindo Alves, que é a divisa entre a Baixa e a Nova Holanda, e não consegue por causa do sinal, aí tem que ir para a rua para poder falar, e acabou que fica na mensagem de texto mesmo, e quando tiver sinal recebe, depois responde, e tudo mais. Então, é um momento muito difícil, né? Um momento que a gente tem que se preocupar com os nossos, né? Quando sabe que aquele ambiente é um ambiente que ele vai ser mais afetado, inquestionavelmente, né? Essa semana fez aí 7 dias, né? De uma que eu perdi uma amiga muito querida da Maré, que era quadro de risco e que foi, enfim, fatalidade pelo Covid. E eu demorei tanto tempo para conseguir falar que eu liguei para o telefone dela achando que as pessoas tinham confundido e não tinham conseguido me avisar a tempo. Então eu ligava para ela, ela não atendia. Conforme ela não atendeu, eu falei, vou ligar para quem já tinha me ligado antes, achando que as pessoas tinham se confundido, porque ela entrou passando mal na tarde de sábado e faleceu no final do dia, sem nem ter conseguido aí ter o leito para ter o respirador e tal, enfim. E é impressionante, né, Mônica? Porque a gente passa dos 10 mil mortos e a gente está falando de 10 mil pessoas mortas. A gente está falando de vida, né? E essas vidas, elas têm afetos, elas têm vínculos, é uma rede. A gente não fala de um indivíduo isolado, ainda que fosse um único indivíduo absolutamente isolado, isso por si só já seria mais importante. Então, as pessoas se comovem, por exemplo, com uma execução da Marielle. É claro que são coisas absolutamente distintas, a maneira como acontece, mas a gente está falando de vida. Se eu tivesse perdido a minha Marielle, da Mônica, por Covid, a dor não teria sido diferente. Então, por que tratar com indiferença esses números que vão se somando, que vão se amontoando? Por que a gente precisa ter uma comoção, que é uma comoção gigante, para entender que uma vida vale o que é uma vida? E vale o que é essa luta, e vale o que é esse amor, e vale o que é essa família, e vale o que é esse mundo que uma vida por si só traz consigo. Eu estou realmente preocupada com o momento que a gente atravessa, com pessoas que infelizmente, dão algum tipo de atenção a esses discursos, que eu não chamo de lunático, porque chamar de lunático Não, passaria pela questão da saúde mental. Ele é um exatamente. responsável, ele tem um projeto genocida, é um projeto político. Ele não é um Exatamente. maluco, um irresponsável. Fosse isso, a gente Não, botava num tratamento de saúde mental e conseguiria exato, tratar de outra forma. Isso é um projeto exato, político. exato. Ele tem um projeto genocida, ele tem um objetivo, que é mesmo deixar quem ele julga que pode morrer ser morto nessa conjuntura. E que melhor ainda para a política dele isso. Então, não é um louco, ele não é maluco, ele não é um lático, ele não é insano, ele não é nada disso. Ele é uma pessoa que tem um projeto político, o projeto dele está claramente colocado, explicitamente colocado como um projeto genocida. E a gente precisa Exatamente. falar com responsabilidade sobre isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem que parar com essas elegâncias, né? Primeiro porque a gente resvala na saúde mental e você falou porque a gente tem outro olhar sobre a questão da loucura. Então, é um projeto que o capitalismo aprofunda, né? É um projeto que o capitalismo aprofunda com segmentos em diversos países que estão alinhados a esse projeto genocida, a essa necropolítica, que não é só matar, né? Matar nas guerras produzidas pelo capital também, pelo capital financeiro, pelo setor e pela indústria armamentista, pela indústria da guerra e das guerras, que não mata só produzindo refugiados que vão se deslocar enlouquecidamente sem conseguir auxílio. Existem hoje refugiados que ainda estão em embarcações ou em áreas extremamente áridas, sem alimentação, sem cuidado, porque não lhes é permitida a entrada por conta do Covid, morrendo e vivendo a própria sorte. Então, haja vista que esse é um projeto que quer destruir, que já vem destruindo, né, em modo acelerado o ecossistema. Então, a gente precisa pensar e começar. Eu venho dizendo, Mônica, que a gente, né, precisa imaginar, para além do projeto de sociedade que a gente quer, a gente precisa começar a imaginar
esse mundo pós-pandemia. A gente não pode deixar só para a CNN, não, viu? A CNN é importante enquanto veículo de comunicação. Os filósofos eurocentristas são importantes enquanto pessoas que, né, nos trazem algum tipo de iluminação para pensar esse momento, mas a gente tem um monte, né, de figuras importantes, se você é uma delas, para nos ajudar a pensar, inclusive fora do eixo que já está aí, porque o que está aí faliu o mundo, o que está aí produziu tudo isso que você está falando, né? Tudo isso que está aí produziu a morte dessas pessoas, porque isso é um projeto muito bem urdido, muito bem arquitetado, muito bem construído pelo capital financeiro, que produz, que financia a necropolítica, que assassina futuros. Então, o Bolsonaro, gente, não é um palhaço, e eu discordava quando as pessoas diziam que ele era um idiota, um palhaço, um bozo. Eu discordo, né? A gente até usa o bozo, mas ele não é um palhaço, ele não é. Coitado do bozo. Ele é uma figura dentre tantas no mundo, como Trump, como tantos outros que estão alinhados a esse projeto genocida, a esse projeto de morte, a esse projeto de morte do ecossistema, em que nós também estamos inseridos. Então, é preciso imaginar um outro mundo possível. E é possível. Eu sempre tenho lembrado, nas nossas lives, que em 2005, no Fórum Social Mundial, um dos motes era que na barriga desse mundo está nascendo um outro mundo possível. Então, Mônica, a gente precisa começar a imaginar. Preta Ferreira maravilhosa, Minha noiva! Laura Pitangui, maravilhosa. Salu, que é Nossa, maravilhosa. cuida todas as minhas dores, Laurinha. Claudimir, Laura, nós chamamos. Ó, a Luli. A Luli, eu já falei, sabia que a Luli estava na live quando vem essas brigas, essas piadas assim, eu falei, isso é Luiz e Reis. Maravilhosa. Orixá não dorme, Mônica. Mônica, a Lili Carvalho, maravilhosa, está perguntando como é que a gente vai reinventar métodos de resistência e de militância, já que a gente não pode ocupar as ruas. Acho que você falou um pouquinho disso, mas se você quiser voltar a falar, mas eu queria que junto com isso, né, nessa nova forma de militar, nós estamos reaprendendo como resistir, entendendo que a gente tem que deixar um pouco as elegâncias de lado, porque nós estamos tratando com pessoas que têm arregimentado, por exemplo, como o Grupo dos 300, que, com técnicas militares, aliadas às milícias, a grupos armados que pretendem, sim, tomar o poder. A gente tem que olhar lá para o exemplo da Bolívia, o que foi a Bolívia, né? Então, acho que o Boulos vem falando muito isso, muita gente vem sinalizando nesse sentido, a gente já vem olhando para lá, então, não é de agora, né? Então, como é que a gente pode imaginar esse novo mundo pós-pandemia conosco? Porque um dos motes, você lembrou de um dos motes da campanha, que é nos tiraram tanto que perdemos o medo. Outro mote da campanha foi o não dá mais. Então, não dá mais para imaginar o mundo sem nós, né? Sem a população sexo-diversa, sem as mulheres, sobretudo sem as mulheres negras, né? De que forma a gente pode pensar? A gente está em um ano de muitas incertezas também, a gente não sabe se vai ter eleição ou não, mas a gente tem cada vez mais necessidade de figuras que componham o parlamento e que mudem a história do parlamento. Então, eu quero que você fale para a gente como nos reinventar para militar, como a gente imagina e cocria esse outro mundo pós-pandemia em que não dá mais para se manter os marcos que chegaram com a gente até aqui, nessa pandemia, né? Como é que a gente inventa, como é que a gente reimagina e constrói esse outro mundo pós-pandemia em que não dá mais para ser da mesma forma que ele se constituiu até agora. Bom, Mônica, vamos combinar aqui que, de formas diferentes, cada uma em sua, enfim, sua crença, sei lá como é que chama, porque eu não sei como é que eu chamo a minha,
somos mulheres de fé, né? E você tem uma responsabilidade muito bonita com isso, que acho que ressignifica olhares, inclusive, através da sua postura. O mundo que a gente vivia ali na pré-pandemia, a gente já estava insatisfeita com ele há um tempo, né? A gente já estava descrente dele e lutando muito por não reinventar, né? Porque era uma coisa mais de moldagem do que reinvenção do que a gente tinha ali. E acho que foi tantas vezes que a gente pediu que essa sociedade pudesse ser mais justa, mais igualitária, que a gente tivesse o nosso olhar no conceito de humanidade sendo aplicado para o outro, enquanto defensoras de direitos humanos, enquanto mulheres que atuam na construção ali de um mundo com um olhar de esquerda pelo que a gente estava disputando e construindo enquanto sociedade. Eu acho que é importante, se a gente for tentar olhar com fé para tudo isso, ter esperança de que a gente vá conseguir atravessar isso e que a gente vá conseguir se ressignificar nesse processo. E ao atravessar isso, a gente não está falando de como a gente vai refazer com o mundo. Esquece o que foi, esquece o que era em fevereiro. Já estava tão ruim mesmo que vamos deixar para lá, entendeu? Estava na hora mesmo da gente ver como é que a gente vai observar o novo normal. O conceito de normalidade, ele, primeiro que sempre foi discutido através dos campos da psicologia, o conceito de normalidade sempre foi discutido. Então a gente tem que olhar para esse momento, segundo a minha fé, e aí não é uma fé que está em crendices, é uma fé da Mônica diante da humanidade, que a gente tem uma oportunidade de se reinventar no nosso conceito de humanidade nesse momento. Quando existe uma pandemia, ela consegue se alastrar pelo mundo, ela consegue tomar o mundo inteiro, e a única maneira de sair dela é uma maneira que exige solidariedade, exige um projeto coletivo. Isso tem que significar alguma coisa, até para quem não acredita em absolutamente nada. Até para quem tem somente um instinto de sobrevivência, nesse caso. E eu acho que a gente tem uma rara oportunidade de pegar tudo isso, de olhar para o que se construiu enquanto indivíduo até aqui, o que a nossa história enquanto humanidade construiu no nosso modelo de sociedade até aqui, e o que a gente quer. Não o que a gente está construindo nesse momento até, mas o que a gente quer construir para o futuro, porque a gente está tendo esse gap, que é o gap de onde você pode ler livro, pode botar série em dia, pode ter o seu acúmulo de trabalho, pode fazer o que você quiser, inclusive não fazer nada abarcado nesse campo da solidariedade nesse momento. Mas é um momento de repensar os seus valores, suas dores, seus amores, sua vida, tudo, absolutamente tudo. A gente está tendo uma oportunidade que na história da humanidade não tem precedente de ter tido, com muita dor, com muita perda, mas com uma possibilidade de olhar para si para se reinventar enquanto humanidade. E se a gente não conseguir fazer isso agora, eu acho que a gente não consegue fazer mais. Porque é aquela coisa que a gente chama de janela, né? É a janela da oportunidade. Exato. É aquele espaço temporal onde você tem uma fenda que ou você aproveita, ou você perde e retorna a uma coisa que era tão ruim quanto ou muito pior do que já era. E aí, eu acho que essa escolha, agora, ela é deliberadamente nossa. Quando a gente, inclusive, pode, num Dia das Mães, sair para abraçar a mãe e automaticamente colocar a vida dela em risco quando faz isso. Exato. Então, assim, você não respeitar o que é o isolamento social, que é uma coisa muito dura e muito difícil de fazer nesse momento, você não fazer isso achando que é um gesto de amor, você coloca a vida de quem você ama em risco, ou a vida dos seus, da sociedade, de quem está ao seu redor em risco. Como lidar com essa responsabilidade, né? Como lidar com o fato de quando você não cumpre uma coisa que deveria ser uma argumentação básica pelo senso coletivo, você automaticamente torna as suas mãos sujas de sangue porque você coloca a vida dos outros em risco diante disso. É o momento de reinventar valores, conceitos e ações, principalmente. Então,
Eu acho que ser militante nesse momento nunca foi tão difícil, né? Porque a gente sempre entendeu a militância como ocupação da rua, Exatamente. como ativismo, Exatamente. como se mover, como fazer, como acontecer. E hoje, a ferramenta mais potente que a gente tem é isso que a gente está fazendo. É a comunicação através das redes sociais. Quando muitos não têm essa ferramenta para poder estar atuando, para poder estar se comunicando com os seus que amam também. Então, isso gera um dificultador na questão do isolamento social. Mas o que a gente tem é essa comunicação hoje sendo a ferramenta mais poderosa possível de ser utilizada. E aí, como a gente disse no início da conversa, aqueles que vão à rua para fazer ato hoje não são os que estão pedindo a modificação da sociedade como a gente fez em tantos outros momentos, né? São os responsáveis com a vida, são os responsáveis com o progresso da nossa sociedade, com a evolução da nossa história. Então, coloca a gente, os ativistas das ruas, né? Os militantes que sempre ocuparam e reinventaram, mas com muito clamor nas ruas, numa situação que o ato de responsabilidade é não lutar nas ruas, é utilizar a internet e outras ferramentas como meio de transformação social. E acho que a gente vai ter que ter consciência e não ter culpa de estar fazendo isso. Porque às vezes gera culpa, né? Eu particularmente, eu fiquei muito culpada de não ver a minha mãe ontem. Eu tenho feito a quarentena, eu tenho respeitado tudo. Que me custava um único dia ter saído de casa, eu não estou com vírus, a princípio, né? Mas o que diz isso? O que me certifica disso? O que não quer dizer que a minha mãe pode pegar o vírus por N outros motivos, mas se eu fosse até lá e daqui a uma semana eu descobrisse que ela está contaminada, era culpa de conviver se fui eu ou se não fui eu. Como é que a gente lida com isso? Né? Ou o cara, sei lá, do Uber, ou o cara que passa na rua do meu lado, são pessoas que eu não conheço, não necessariamente pessoas que eu tenho relação de afeto e de amor diretamente. Mas qual é a minha responsabilidade? Eu, né, que uma tragédia que tirou a vida de uma pessoa que eu amo me jogou no holofote da luta. Qual é a minha responsabilidade com a vida do outro? Senso de responsabilidade, isso é fundamental, Mônica. É disso que a gente está falando agora. É isso, senso de responsabilidade, senso de coletividade, isso é inerente à nossa luta, à nossa militância. Duas questões, eu acho que muito importantes, a gente já está caminhando para o final, passou rápido pra caramba, mas a gente volta, quero muito voltar. A gente viu aí nessas últimas semanas para trás toda a ingerência na Polícia Federal aqui do estado do Rio de Janeiro. Qual é a tua visão em torno disso, em relação a todos os encaminhamentos sobre o caso da Marielle e do Anderson? Bom, eu acho que, Mônica, se eu tivesse que fazer uma consideração final muito rapidamente, porque o nosso tempo de live está acabando... Não, é que eu ia pontuar justamente isso, porque eu acho que isso é um tema fundamental da gente estar discutindo hoje. E aí, atendendo a sua pergunta, era só você falar assim, qual é a consideração final? Esse é sempre meu tema. No próximo dia 27, o STJ vai estar votando ali pela federalização do caso de Marielle Anderson. Gente, a gente falou aqui no início dessa live, não é a questão de uma vida vale mais do que a outra, Exatamente. Uma vida de uma Marielle ser executada da forma como foi. A vida dessa Marielle tem o mesmo valor da vida de uma pessoa que morre hoje por Covid, que morreu hoje, que não vai ter os seus parentes podendo enterrar, podendo fazer o velório, como aquelas vítimas da ditadura que sequer acharam os corpos. A vida, gente, tem o mesmo valor. Não é disso que se trata. O caso da Marielle se trata por um princípio muito básico. A Marielle foi uma mulher democraticamente eleita, a quinta mais votada na cidade do Rio de Janeiro, com 46.502 votos. Essa mulher ela foi executada no exercício de sua função, saindo de uma agenda às 9 horas da noite na capital do Rio de Janeiro. Isso não torna ela uma pessoa especial. Para mim, ela era uma pessoa muito especial. Mas para a sociedade brasileira, isso quer dizer que houve um atentado à democracia, uma violação de direitos humanos. E quando o Estado brasileiro não responde quem mandou matar essa mulher e quais foram as motivações desse crime claramente político, a imagem que a gente passa para a sociedade do Brasil e para a sociedade internacional do mundo inteiro que se comoveu com isso no Brasil você pode matar qualquer pessoa porque você tem a certeza da impunidade, nada acontece. É essa a questão. Marielle era uma defensora de direitos humanos, uma parlamentar democraticamente eleita. Não há democracia, não dá para falar de democracia no Brasil enquanto o Estado não responde quem mandou matar essa mulher e quais foram as motivações desse crime. E enquanto isso acontece,
percebam, a pessoa que mandou matar a Marielle está solta. Ela está circulando tranquilamente na sociedade, capaz de, inclusive, estar tramando esse crime, um outro crime parecido como esse, novamente, seja contra você, seja contra a sua família, seja contra... não importa. E aí não venha me dizer, olha, mas eu não sou uma figura política, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, sabe por quê? Porque o que vale para uma figura política que tenha certeza da impunidade quando executa um crime tão bem sofisticado como foi, infelizmente, na execução de uma parlamentar, o que se passa de imagem para os outros é pode matar qualquer um, pode morrer qualquer um, porque pouco importa. Vai ter impunidade, porque o Brasil é um país da impunidade, com assassinatos, inclusive, como esse. É isso que se trata a luta de justiça por Marielle, é dizer que o que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, a gente não quer que aconteça com mais ninguém na sociedade. É disso que se trata a luta de justiça por Marielle. Só que a gente tem, nesse momento, o STJ, no próximo dia 27, votando pela federalização do caso. O que é a federalização do caso? O deslocamento de competência, tirar do Rio de Janeiro, onde a Marielle foi executada, e transferir para a competência federal. A competência federal ficaria a cargo da Polícia Federal. Nesse momento, em crise, tal como o ex-ministro Sérgio Moro, inclusive colocou deliberadamente que o presidente teria intenções de intervir de maneira de interesse particular dentro da Polícia Federal, especificamente do Rio de Janeiro, onde está o caso da Marielle. Quando a gente faz esse exercício, o deslocamento de competência, a federalização de caso, houve em raríssimas oportunidades dentro do Estado brasileiro. Por quê? Porque você tem argumentos técnicos para isso. Um deles é a investigação está parada deliberadamente, incompetência, seja do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ou seja da Polícia Civil, de poder exercer a investigação, obstrução de forma deliberada, N coisas. Argumentos técnicos a gente não tem. Existe uma investigação em curso, existem 2 pessoas presas acusadas de serem os executores, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz. Existe uma satisfação do Ministério Público do Rio de Janeiro sendo dada sistematicamente às famílias, tanto da família da Marielle quanto da família do Anderson. Existe uma investigação colocada, existe uma investigação em curso, de fato. Então, por si só, a gente não tem argumentos técnicos para federalizar, mas tem argumentos políticos para não federalizar. Ou seja, não tem nenhum sentido a federalização do caso da Marielle nesse momento. Muito pelo contrário. Federalizar o caso de Marielle e Anderson nesse momento é um passo para a impunidade desse caso. E a gente tem que ter responsabilidade e atenção quanto a isso, porque a conjuntura ela é muito dramática, os tempos são muito difíceis. O Bolsonaro não cita a Marielle, principalmente de forma bélica e de forma desprezível, como ele faz no discurso dele, de forma gratuita. É preciso estar muito atento. Aqueles que têm apreço pela democracia e responsabilidade com a sociedade têm que estar muito atento com o que vai acontecer no dia 27. Porque tal como foi a noite do 14 de março, o dia 27 será um divisor de águas nesse país. É continuar acreditando que podemos lutar pela democracia ou não. Eu acredito profundamente que o STJ terá responsabilidade sobre o que fará ao julgar a federalização do caso da Marielle. Então, a gente precisa estar construindo aí, nesse curto espaço de tempo, ações, subindo sempre hashtag quem foi que mandou matar Marielle, justiça por Marielle e Anderson, para a gente ter também para a gente o nosso compromisso. Não basta dizer que é a favor da luta de Marielle, que é a favor de justiça por Marielle e Anderson, e não está fazendo absolutamente nada quanto a isso, porque se a gente tem a ferramenta hoje, a internet como a principal ferramenta de transformação social, devemos utilizá-la da maneira mais plena que conseguirmos a respeito do exercício do que é a nossa democracia nesse momento. Então, vamos juntas, não é isso, mote? Vamos lá. É isso aí. A gente, inclusive, responde um pouco a Lili, você já respondeu, mas eu acho que dá mais um elemento falando da importância da gente subir nas redes, justiça por Marielle, né? Quem mandou matar Marielle, Anderson, enfim, todas essas hashtags que a gente vem fazendo subir ao longo dos 14 de março, do meio desse contexto de 26 meses. A ISE chama a atenção, né, do Brasil como o país que mais mata defensores e defensoras de direitos humanos no mundo, uma grande contradição. A gente viu agora aí no dia 8 toda a comemoração na Europa, né, Estados Unidos, pelo fim da Segunda Guerra, que inaugura essa discussão sobre a defesa dos direitos
humanos de todas as pessoas, né, Mônica? Você faz uma fala contundente e importante que no dia 27 a gente esteja aí atentos e atentas em relação a essa questão que é política, né? Tecnicamente, eles podem, inclusive, ter um embasamento preciso, mas politicamente a gente sabe quais são os interesses que estão por trás, né, desse desejo de federalização. Não podemos ser inocentes em relação a isso. E as últimas 2 semanas mostraram para a gente o porquê não dá para a gente aceitar de graça e tranquilamente, passivamente, a essa ousadia, como diria minha amiga Vilma Reis, lá de Salvador, nossa prefeita de Maravilhosa. Salvador. Nossa prefeita de Salvador, minha líder, minha líder. Você também não fica com ciúme, não. Mas eu queria... A gente vai ter que encerrar, senão o Instagram... O Instagram encerra na cara da gente. Siga a gente vai deixar salvo. É muito ousado. Eu queria ler uma coisa para você, que está aqui no livro da Maya. Maya Angelou, poetisa, e ela faz uma memória, né, sobre a Coreta e sobre o Martin Luther King. Foram 2 grandes amigos dela. E ela fala do dia 4 de abril, que também é aniversário dela, né? E é aniversário de morte do Martin Luther King, como elas se falavam todos os dias. E ela diz o seguinte: quando me percebo cheia de raiva pela dor de um ser amado, tento o mais depressa possível me lembrar de que minhas preocupações e perguntas deveriam estar focalizadas no que aprendi ou no que ainda preciso aprender com o meu amor que partiu. Que legado poderá me ajudar na arte de viver uma vida boa? Aprendi a ser mais gentil, a ser mais paciente e mais generosa, mais amorosa, mais disposta a rir e mais capaz de aceitar lágrimas honestas. Se eu aceitar esses legados dos meus amores que partiram, posso dizer obrigada a eles por seu amor e obrigada a Deus por suas vidas, né? Então, a gente encerra essa live aprendendo um pouco mais com a Maya. E eu queria deixar esse trecho para você, né? A gente aprende a ser mais gentil, sobretudo conosco, né? E eu acho que é isso, quando você começa falando de pensar no cantinho da meditação, o quanto se repensar, olhar para você, olhar para si, o quanto isso é torturante, mas também o quanto isso é importante, o quanto você está mais madura, o quanto a sua militância é cada vez mais importante, mas não menos do que você mesma e dos seus amores, dos amores que não se vão nunca, né? E é isso que a Maya está falando. Que legado? Qual é o legado? Vamos lá, vamos aprender nas respostas que a gente vai dar, sobretudo nas respostas que a gente dá para a gente mesma. Mônica Benício, arquiteta urbanista, pesquisadora, mestra Jajá, companheira de Marielle. Espero que a gente te veja um dia no parlamento, sendo essa figura aguerrida, defendendo, sobretudo, essa bandeira que é de todo mundo, né? Ativista dos direitos LGBTI+, maravilhosa. A gente volta breve, torço que logo, para falar um pouquinho desse país, dos caminhos que a gente quer construir para ele, porque é impossível fazer um projeto de sociedade sem a gente, Mônica. É impossível. Obrigada, Xará. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada. Obrigada pelo seu trabalho aqui no Rio de Janeiro, pelo seu trabalho enquanto mulher pelo Brasil. Muito obrigada pelo convite da live. Luli, Preta, mulheres extraordinárias que eu conheci aí nesse mundo de militância, que ressignificou a vida, e tantas outras. Muito grata a vocês. Camila Marins, outra mulher Camila muito maravilhosa Marins. Ângela Azeredo, tá aí, nossa tiete. Sempre. Ângela se tornou a minha mãe, parênteses rápido antes que a live encerre. Me ligou no outro dia com um pó de café e mel na cara, falando assim: ué, você não se tornou influencer? Aí eu falei: mamãe, filhota maravilhosa! Ô, Mônica, dá licença, perdeu. A filha é minha. Dá pra cá.
Aí minha mãe, Mônica, ligou com um pó de café na cara e mel. Aí eu falei assim, mãe, o que é isso? E eu tinha feito uns dias antes, né? A influência de Preta Ferreira. E ela falou assim, ué, você não se tornou influencer? Passei pó de café com mel na cara.